Ideias para adiar o fim do mundo através das nossas aulas. É um prazer estar aqui falando com vocês, a pedido do querido Wagner Ferraz, a quem eu sou muito grata pelo convite. Quando eu recebi esse convite, então eu fiquei pensando como usar esse espaço de uma forma apropriada, né? E eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha escrito um texto para um site de uma amiga com o título Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse título não é meu. Eu pego emprestado do Ailton Krenak, se é assim que se pronuncia, né? Líder da tribo indígena Krenak, professor e doutor honoris da Universidade Federal de Juiz de Fora, que escreveu o best-seller Ideias para Adiar o Fim do Mundo, falando sobre o impacto que nós, 8 bilhões de seres humanos, estamos causando no planeta. E eu escolho falar sobre isso dentro da ótica das nossas aulas, né? Porque desde o princípio da minha carreira como professora, há 20 anos atrás, a pergunta norteadora para entender o que eu fazia e o que eu tinha que fazer, que já era lecionar balé para crianças, sempre foi o que as crianças precisam. Inicialmente, como toda professora em seu início de carreira, a pergunta se centra muito na técnica. Quais passos ensinar? O que ela precisa saber em relação ao balé? Mas com o tempo e com estudos, afinal eu tinha ingressado então na Faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um caminho que era bem comum na época, porque só tinha graduação em dança na cidade vizinha, que é Porto Alegre, que é a minha cidade, né? Na cidade de Montenegro, e isso para mim estava fora de cogitação. Então eu comecei a entender que o leque que envolve o desenvolvimento de uma criança é muito maior do que ensinar alguns passos de balé. Eu conheci um caminho que também é relativamente comum entre as professoras de balé para criança, principalmente, que é o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicossocial, muito baseado em como que nós vamos, então, auxiliar no desenvolvimento cognitivo com as nossas aulas. E aí eu comecei a me diferenciar na época por algo que é super comum hoje, que eu comecei a me atentar como as crianças aprendiam. E eu fui aprendendo com a pedagogia que essa tal de ludicidade que tanto se fala é muito mais complexa e bem menos aproveitada em seu potencial máximo do que muitos acreditam. Passados alguns anos, eu comecei a perceber que o meu desenvolvimento emocional não havia amadurecido como o desenvolvimento técnico e motor, por exemplo, né? Fazendo um paralelo. E eu comecei a perceber que os pais das alunas perpetuavam também essas mazelas dos seus próprios desenvolvimentos emocionais, tão pouco amadurecidos quanto o meu. E isso me levou a muitos questionamentos e muitas consultas com o psicólogo. Muito estudo, né? Eu fui me aprofundar nessa área, né? Eu iniciei, então, esse processo de entendimento de que tanto se fala que as crianças são o futuro do planeta, mas pouco se faz para a gente evoluir enquanto espécie, principalmente nas nossas relações intrapessoais, ou seja, conosco, e interpessoais, né? Entre as pessoas. Eu não estou aqui para te apresentar a metodologia balé de base, se você quiser conhecer, fica o meu convite, mas sim para mostrar essa forma de pensar o mundo. Então, só para você entender um pouco melhor, a metodologia hoje aborda, em termos de conteúdos, os aspectos do desenvolvimento motor, do desenvolvimento socioemocional e do desenvolvimento técnico. E aonde que isso tudo que eu falei se encaixa com ideias para salvar o mundo através das nossas aulas? Bom, vamos lá. Uma das ações importantes é pararmos de depositar nas crianças toda a esperança de um futuro melhor e começar a agir como responsáveis nessa caminhada. Ah, Samantha, então tu quer dizer que a gente tem que incluir temas sociais na nossa aula, como reciclagem, empatia, desigualdade social? Sim e não. Em nossas aulas no balé de base, nós temos um amplo leque sobre sustentabilidade e meio ambiente. A gente planta em aula, a gente aprende sobre reciclagem, sobre desmatamento. Já recebemos palestras do Greenpeace, realizamos a limpeza da orla aqui da nossa região sul, né, da Zona Sul.
Essa consciência toda também precisa estar fora da sala de aula. Ela tem que fazer parte da nossa vida, como, por exemplo, o uso de garrafinha ao invés do copo descartável, diminuir o uso do EVA, que é um tema bem polêmico, porque quando se começou a trabalhar a ludicidade em sala de aula, se atrelou ela ao uso de recursos pedagógicos, como as pessoas gostam de dizer, né? Eu sempre chamo de materiais, e atrair a atenção das crianças através de objetos e materiais bonitos. Então, passou a se usar muito EVA. Ainda mais EVA com glitter, né? Que o EVA em si já é poluente, o glitter também é poluente, então junta tudo. Então, a gente ter essa consciência e começar a tomar esse cuidado já é um primeiro passo. Todos esses temas que eu falei, eles são sempre ensinados através de brincadeiras, de atividades 100% lúdicas e que não necessariamente precisam de materiais, tá? Então, mais do que falar sobre, é ser exemplo e ter a real consciência da importância dessas ações. Porém, para adiarmos o fim do mundo, não basta só isso. Ainda é preciso criar consciência sobre questões como feminismo, racismo, capacitismo, entre muitos outros temas que precisam começar a atravessar nossas aulas e o nosso fazer artístico. A arte é algo muito além do entretenimento. Ela sempre foi parte de uma revolução intelectual. Enquanto nossas aulas reforçarem estereótipos como o balé rosa é para menina, o balé lembra princesas, fadas, dificilmente a gente vai estar ajudando a adiar o fim do mundo, pois a gente está perpetuando uma ideia já concebida e que revela atrás da sua cortina de beleza a alienação da realidade. A cultura dos corpos magros e esguios, da padronização de cores baseadas principalmente no branco, a ideia de que o balé escolhe as pessoas e não são elas que escolhem o balé como sua atividade, a ideia de que o balé é disciplina, enquanto que na verdade se propaga é uma doutrinação de corpos, ao invés da exploração e uso do potencial. Então, assim, nós não estamos adiando o fim do mundo, a gente está corroborando para ele. Eu escolhi manter o meu trabalho todo voltado para o balé infantil porque, culturalmente, as meninas em tenra idade são direcionadas para ele. Ora, se muitas meninas terão como principal experiência motora e social da infância as aulas de balé, que adulto a gente está ajudando a construir nas nossas salas de aula? Que mãe, que cientista, que pesquisadora a gente está ajudando a formar? Ou a gente está apenas pensando em que bailarina nós queremos que ela seja? Inclusive, a bailarina, com capacidade de não desistir frente aos desafios, com o entendimento da sua força, da sua capacidade e potencial, também está sendo ajudada a formar ali em nossas aulas. Então, a gente precisa estar consciente da forma que a gente fala, dos conteúdos que a gente aborda, de como a gente apresenta o mundo para elas. Lendo a entrevista do Ailton, eu descobri que nada do que a gente fizer vai ser o suficiente para recuperar o dano que já foi causado no planeta. Então, por mais triste que isso seja, a nossa única alternativa é diminuir ao máximo os danos de agora em diante. Isso não quer dizer que a gente vai sair protestando ou trazendo a realidade nua e crua para a nossa sala de aula. Afinal, são apenas crianças. Eu aprendi ao longo dos meus anos de experiência e estudos, que incluem uma pós-graduação em arte, corpo e educação, que justamente a arte e educação nos permite tratar de temas importantes de uma forma sensível, leve e amorosa. O balé, tão rotulado, pode e deve ir além de princesas e fadas, para contribuir na educação e cultura da sociedade de forma construtiva. A pandemia colocou muitas pessoas para pensar em suas práticas profissionais. Por isso, eu reforço o convite para a gente repensar o tecnicismo aplicado às crianças e a reprodução de padrões culturais estereotipados sobre o balé nas nossas aulas ditas lúdicas. O balé de base tem esse nome justamente porque a gente pensou em como dar base para que a criança possa ser tudo o que ela nasceu para ser.
E para isso, a gente precisa também se importar com o planeta que ela vai viver, com o tipo de sociedade que está sendo construída para ela, em como estamos contribuindo em busca de uma alternativa para pensar em sociedade e tornar, assim, o mundo um lugar melhor. Eu realmente espero que juntas e juntos nós possamos levar para esses nossos alunos e alunas e também para suas famílias estas reflexões e atitudes, para que unidos a gente possa, sim, adiar o fim do mundo, tornando esse mundo um lugar bom, para que nós possamos viver, para que elas possam viver e crescer e se tornarem bailarinos, bailarinas, mas também tudo que elas quiserem. Muito obrigada.